Mas por quê? Por que nós fazemos isso? Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções, medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Esses são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e o seu mundo, como o conhecem hoje. Há dois pontos, o alfa e o ômega, que tornam possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Sem os dois pontos, essas duas ideias sobre as coisas não poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana, e todas as outras ideias se originam dessas duas. São simplesmente versões diferentes do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável, um pensamento de amor ou medo. É o primeiro pensamento por trás do pensamento, sua força motora. É a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destroem e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para outra. O amor abona o medo, que abona o amor, que abona o medo. E o motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem depender do seu amor, e que a aceitação dele a seu respeito é condicional, que, portanto, o resultado final é incerto. Porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? E então, sucede que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem eu o amo, é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso, toda a ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda, até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se soubessem quem são, os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são e se consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo, pai ou mãe. Essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Porém, elas não lhes disseram que são demais isso e não o suficiente aquilo? Não lhes lembraram que devem ser vistos e não ouvidos? Não os repreenderam em algum de seus momentos de maior exuberância? E não os incentivaram a deixar de lado algumas de suas mais fantásticas ideias? Essas são as mensagens que vocês receberam, e embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram do Deus do universo. Foram os seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional.
Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes, e é essa a experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem: Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, Ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da sua condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino. E por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor do mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus. E por esse motivo, imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, baseada em sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou. Tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus, baseado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais, vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado, mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la, porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir, é maravilhosa demais para ser aceita dentro de sua crença, maior em quem e o que é Deus. Essa realidade do amor, que evidencia o medo, domina a sua experiência do amor. De fato, permite criá-la. Porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando-o do mesmo modo. E mesmo quando recuam e impõem as suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso que o amor realmente é. Ainda assim, parecem incapazes de mudar o modo como o dispensam. Vocês aprenderam do modo mais difícil e dizem a si mesmos que serão condenados ao sofrimento se forem vulneráveis de novo. Mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Por isso, também se condenam a não me conhecer como realmente sou, enquanto não amarem puramente. Por que vocês não conseguirão negar-me para sempre e chegar ao momento da nossa reconciliação? Todos os atos realizados pelos seres humanos se baseiam no amor ou no medo, não simplesmente os que dizem respeito aos relacionamentos. As decisões que afetam os negócios, a indústria, a política, a religião, a educação de seus jovens, os compromissos sociais de suas nações, os objetivos econômicos da sua sociedade, as suas escolhas envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar, guardar ou partilhar, unir ou dividir. Todas as escolhas feitas por livre vontade que já fizeram surgem de um dos dois únicos pensamentos possíveis que existem, de medo ou amor. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se, e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar, e cura.
O medo cobre os seus corpos de roupas, o amor lhes permite ficar nus. O medo os faz segurar tudo o que têm, o amor dá tudo aos outros. O medo sufoca, o amor mostra afeição. O medo oprime, o amor liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica, o amor regenera. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas duas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais há a escolher, mas têm livre-arbítrio para decidir qual dessas escolher. O Senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão quase sempre o medo vence. Por quê? Vocês aprenderam a viver com medo. Ouviram falar sobre a sobrevivência do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tentam ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos, de um modo ou outro. E caso se vejam como algo menos do que isso em qualquer situação, temerão a perda, porque lhes disseram que ser menos é ser perdedor. E então, é claro que escolhem a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto. Quando escolherem a ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Para isso, devem deixar de lado os ensinamentos de seus mestres mundanos, bem-intencionados, mas mal informados, e ouvir os ensinamentos daqueles cuja sabedoria vem de outra fonte. Há muitos mestres assim entre vocês, como sempre houve. Eu não os deixarei sem pessoas que possam orientá-los, mostrar-lhes e ensinar-lhes essas verdades e lembrá-los delas. Contudo, o maior lembrete não vem de fora, mas da voz dentro de vocês. Esse é o principal meio que eu uso, porque é o mais acessível. A voz interior é a mais alta com quem eu falo, porque é a mais perto de vocês. É a voz que lhes diz se tudo ou mais é verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou ruim, segundo as suas definições. É o radar que determina o curso, governa o navio e indica o caminho, se vocês deixarem. É a voz que lhes diz nesse exato momento se as próprias palavras que estão lendo são de amor ou medo. Assim, poderão determinar se são palavras que devem ser ouvidas ou ignoradas. Mas o Senhor disse que quando eu sempre escolher a ação que o amor justifica, experimentarei a glória suprema de quem eu sou e posso ser. Por favor, pode explicar melhor? Há apenas um objetivo para toda a vida: que você e todos os seres vivos experimentem a glória suprema. Tudo ou mais que você diz, pensa ou faz serve a esse objetivo. Não há mais nada para a sua alma fazer e que queira fazer. O maravilhoso nesse objetivo é que ele é eterno. O fim é uma limitação e o objetivo de Deus é ilimitado. Se em algum momento você experimentar a sua glória suprema, nesse instante imaginará uma glória ainda maior. Quanto mais você é, mais pode tornar-se, e quanto mais se torna, mais ainda pode ser. O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas sim de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Há pessoas que dizem que a vida é uma escola, que estamos aqui para aprender lições específicas, que quando nos diplomarmos poderemos ter objetivos mais amplos,
não ser mais escravos do corpo. Isso é correto? É outra parte de sua mitologia, baseada na experiência humana. A vida não é uma escola? Não. Então por que estamos aqui? Para lembrar e recriar quem são. Eu lhes disse repetidamente, vocês não acreditam em mim. Contudo, isso se justifica, porque de fato, se não criarem a si próprios como quem são, não poderão ser assim. Estou confuso. Vamos voltar um pouco a essa escola. Ouvi mestre após mestre dizer que a vida é uma escola. Fico realmente surpreso ao ouvir o Senhor negar isso. A escola é um lugar para onde você vai se há algo que não sabe e deseja saber. Não é um lugar para onde vai se já sabe alguma coisa e deseja apenas experimentar o seu conhecimento. A vida, como a chamo, é uma oportunidade de você saber experimentalmente o que já sabe conceitualmente. Não precisa aprender coisa alguma para fazer isso. Precisa apenas lembrar do que já sabe e agir de acordo com esse conhecimento. Não entendi muito bem. Vamos começar aqui. A alma, sua alma, sabe tudo o que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Contudo, saber não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode saber ser generoso, mas a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade, terá apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas a menos que seja bondoso com alguém, só terá tido uma ideia a respeito de si mesmo. É desejo da sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Enquanto o conceito não se torna experiência, tudo o que há é especulação. Eu especulo a respeito de mim mesmo há muito tempo. Há mais tempo do que eu e você juntos poderíamos nos lembrar, do que a idade deste universo, multiplicada por 2. Então, você vê o quanto é nova a minha experiência de mim mesmo. O Senhor me deixou confuso de novo. A experiência de si mesmo? Sim, deixe-me explicar. No início, o que era tudo o que havia. Porém, tudo o que não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que não era, porque na ausência de outra coisa, tudo o que não é. Esse é o grande ser ou não ser a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo o que sabia que era tudo o que existia, mas isso não era suficiente, porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente, não experimentalmente. Contudo, a experiência de si mesmo era aquilo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo o que só poderia saber como era magnificente quando o que não surgisse. Na ausência do que não o que não é. Você compreende isso? Acho que sim. Continue. Está bem. A única coisa que tudo o que sabia é que nada mais havia. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência que era interno. O não é. O sou, não sou. Mas o tudo de tudo decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada, e portanto desconhecida por qualquer outra energia,
decidiu experimentar a si própria em toda sua magnificência. Para isso, percebeu que teria de usar um ponto de referência interno. Deduziu bastante corretamente que qualquer parte de si própria teria necessariamente de ser menos do que o todo, e que se simplesmente se dividisse em partes, cada uma delas, sendo menos do que o todo, poderia olhar para o restante e ver a magnificência. E então, tudo o que é dividiu-se, tornando-se em um momento glorioso. O que é isto e o que é aquilo? Pela primeira vez existiram isto e aquilo, bem separados um do outro, e ainda assim simultaneamente, como tudo que não era nenhum nem outro. Portanto, existiram subitamente três elementos: o que está aqui, o que está lá e o que não está nem aqui e nem lá, mas que devia existir para que lá e aqui existissem. É o nada que contém o tudo, é o não espaço que contém o espaço, é o todo que contém as partes. Você consegue compreender isso? Acho que sim. Acredite ou não, o Senhor usou uma ilustração tão clara que acho que eu realmente estou compreendendo. Vou continuar. Agora, esse nada, que contém o tudo e que algumas pessoas chamam de Deus, porém, isso também não é exato, porque sugere que há algo que Deus não é, a saber, tudo que não é nada. Mas eu sou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por isso, essa descrição de mim como o grande invisível, o nada, ou o espaço do meio. Uma definição mística de Deus essencialmente oriental. Não é mais exata do que a descrição prática de Deus essencialmente ocidental, como tudo que é visível. As pessoas que acreditam que Deus é tudo o que é e tudo o que não é, são aquelas cuja compreensão é correta. Criando o que é aqui e o que é lá, Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que ele já deu a vocês. Um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde.